o Corinthians vai enfrentar o São Paulo sem Memphis Depay. E o pior, internamente, o clima parece cada vez mais complicado, porque enquanto o time sofre dentro de campo, os bastidores estão explodindo. Salário atrasado, desfalques importantes, dúvidas sobre renovação. E agora começa uma pergunta perigosa no Parque São Jorge. Será que o Corinthians consegue sustentar o projeto Memphis? Porque uma coisa ficou clara, em ano de Copa do Mundo, a prioridade parece não ser o Corinthians. E o que eu vou te contar agora explica exatamente por que a situação ficou tão pesada. O Memphis está fora do clássico contra o São Paulo, e ainda existe dúvida até para o jogo contra o Barra. Sim, o jogo teoricamente mais tranquilo da sequência, e nem nele existe garantia de retorno. Isso acende um alerta enorme. Porque se fosse uma final, muita gente dentro do clube acredita que ele jogaria. Mas em ano de Copa, o cuidado aumentou. E eu falei isso aqui antes. Lá no fim da temporada passada eu avisei. Se o Memphis já priorizava a seleção holandesa em amistoso, imagina agora perto de Copa do Mundo. E parece exatamente isso que está acontecendo. Enquanto isso, o Corinthians vai empilhando problemas. Porque não é só Memphis fora. O elenco também perde André. Alan está suspenso. Outros jogadores seguem no departamento médico. E o time chega desmontado justamente para um dos jogos mais pesados da temporada. Agora pensa no cenário. Clássico, pressão absurda, torcida cobrando, time desfalcado. E o principal nome do elenco fora mais uma vez. Só que calma, porque a situação fica ainda pior quando os bastidores financeiros aparecem. Uma fonte forte dentro do Corinthians confirmou uma informação assustadora. O custo mensal do Memphis pode passar dos 6 milhões de reais. Sim, 6 milhões. E não é só salário. Tem hotel, motorista, segurança, cozinheira, carro, passagens, uma estrutura gigantesca. E mesmo sem essas regalias, o salário ainda gira perto dos 4,8 milhões. Agora eu te pergunto, o Corinthians consegue bancar isso vivendo crise financeira? Porque ao mesmo tempo em que o clube tenta reorganizar as contas, existem relatos de salários atrasados, e aí começa o desgaste, porque o torcedor olha pro cenário e pensa, o cara ganha tudo isso, e não joga. Essa é a revolta que começa a crescer, e isso pode virar um problema enorme daqui pra frente, porque internamente já existe preocupação sobre a renovação do Memphis. E aqui entra uma informação muito importante. O Corinthians conversa com empresas para tentar viabilizar a permanência do jogador, mas nenhuma negociação parece simples. E detalhe, segundo informações de bastidor, a Esportes da Sorte não entrou para assumir diretamente o salário do Memphis. Muita gente criou essa narrativa, mas não seria exatamente assim. O valor já fazia parte do acordo geral do patrocínio. Ou seja, não existia um dinheiro separado só para o Memphis. E isso muda completamente a situação. Porque agora o Corinthians precisa encontrar alternativas reais para manter o jogador. Só que existe outro problema. Ninguém sabe exatamente quanto o Memphis aceitaria reduzir de salário. Essa é a parte mais absurda da história. Tem gente dentro do próprio clube dizendo que ainda não recebeu valores concretos. Ou seja, o Corinthians quer renovar. O Memphis aparentemente topa conversar, mas ninguém sabe qual será o custo final dessa conta. E enquanto isso não se resolve, a tensão aumenta. Porque o torcedor começa a perceber uma coisa perigosa. O Corinthians montou um projeto caro demais para um momento financeiro extremamente delicado. E quando o principal nome do elenco não entra em campo, a cobrança explode. Agora presta atenção nisso. O Corinthians quer fazer uma reunião definitiva com Memphis nos próximos dias. A ideia é simples, entender se ele realmente quer ficar e, principalmente, quanto estaria disposto a reduzir. Só que essa conversa virou prioridade máxima. Porque ninguém quer empurrar essa novela até o fim da temporada. E sinceramente, o clube parece cansado dessa indefinição, porque toda semana vira a mesma história. Memphis é dúvida, Memphis não joga, Memphis ainda será reavaliado. E isso desgasta tudo, desgasta a diretoria, desgasta a torcida, desgasta o ambiente. E principalmente, desgasta a confiança. Porque quando o Corinthians contratou o Memphis Depay, a expectativa era de um cara decisivo em jogos grandes. Só que agora o cenário virou outro. A torcida começa a questionar custo-benefício. E no futebol brasileiro isso vira bomba muito rápido. Principalmente no Corinthians. Porque aqui a pressão nunca espera. Agora imagina o tamanho da pressão se o Corinthians perde o clássico sem Memphis em campo. A cobrança vai aumentar muito. E aí toda a discussão financeira vai voltar ainda mais forte. Vale a pena? Compensa manter? O projeto deu certo? Essas perguntas vão dominar o debate. E vou falar uma coisa para vocês. O problema não é só o Memphis.
O problema é o Corinthians depender tanto de um jogador que quase nunca consegue ter sequência. Esse é o ponto. Porque quando ele joga, ele resolve. Mas quando fica fora, o time sente demais. E isso mostra como o elenco ainda é desequilibrado. Agora tem outro detalhe importante. O jogo contra o Barra seria perfeito para o retorno dele. Adversário mais fraco, menos pressão, ambiente ideal para ganhar ritmo. Mas nem isso está garantido. E aí o torcedor começa a perder a paciência. Porque o Corinthians precisa de respostas, dentro e fora de campo. O clube precisa decidir se vai continuar apostando pesado nesse projeto, ou se vai começar uma reformulação diferente. Porque financeiramente o risco é enorme. E esportivamente, a instabilidade também preocupa. O mais assustador é perceber como tudo virou uma bola de neve. Começou com lesão, depois veio a ausência, depois vieram os rumores, agora entram salários, renovação e pressão política. E no Corinthians, quando tudo isso se mistura, a crise cresce rápido demais. Então presta atenção no que eu vou dizer. As próximas semanas podem definir o futuro do Memphis no Corinthians, e talvez até o rumo financeiro do clube, porque essa conta precisa fechar, dentro de campo, e principalmente fora dele. Se você quer mais conteúdo assim direto ao ponto, se inscreve no canal porque aqui não tem enrolação. E comenta aqui embaixo, o Corinthians deve insistir na permanência do Memphis ou já está virando um problema caro demais?